Nesta manhã, para esta edição dos 9, João Paulo Alcazar. Vamos então lembrar as matérias do dia que Manuela Cássio acaba de propor para reflexão dos ouvintes no programa Fórum depois das 10 da manhã. O Ministério da Justiça garante que é só uma proposta, mas à cautela, vários autarcas já estão a meter o pé à porta. Eles nem querem ouvir falar no encerramento do Tribunal lá da Terra. Vamos escutá-los daqui a pouco, mas antes lembro-lhe a iniciativa da Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, pediu ao Procurador-Geral da República que investigue alegados indícios de gestão danosa de contas antigas do Ministério, Cristina Laina. Encontrou muitos maus negócios, alguns com sinais de ilicitude. Paula Teixeira da Cruz já tinha denunciado no Parlamento, em novembro, indícios de crime nas parcerias público-privadas na área da Justiça. Agora confirma que já enviou os casos suspeitos para a Procuradoria-Geral da República. Na entrevista ao Diário Notícias, a Ministra lamenta ter encontrado contratos de arrendamento que considera injustificados e que estão agora a ser renegociados. Sem nunca falar em gestão danosa, Paula Teixeira da Cruz não hesita em apontar o dedo ao anterior governo dos contratos lesivos para o Estado e diz que em 6 meses a renegociação dos contratos para rendas mais baixas já levou à poupança de 6 milhões de euros, mais de 14% da despesa com rendas. Na política de cortes, a Ministra garante que quer reduzir também a despesa com apoio judiciário, que nesta altura custa ao Estado mais de 50 milhões de euros por ano. No caderno de encargos está também a reforma penal, porque, diz a Ministra, a reforma de 2007 foi feita para responder ao processo Casa Pia e as respostas a casos concretos dão sempre resultados errados. A Ministra diz ainda que a reforma da ação executiva foi um fracasso absoluto e é nesta altura o cancro do Faça-se Justiça. Por isso quer leis mais simples e uma justiça mais rápida. Com tanto em mãos, a Ministra confessa que nunca tem hora para sair do Ministério, sente-se em prisão domiciliária com muito poucas saídas precárias. Ora, depois desta entrevista da Ministra da Justiça à ADN, a jornalista Cristina Laina falou há pouco com uma fonte do grupo parlamentar do PS. Essa fonte garantiu, disse que o anterior Ministro da Justiça, Alberto Martins, não quer alimentar aquilo que classifica como falsas polémicas. Ainda assim, o deputado vai fazer ainda esta manhã uma curta declaração sobre este assunto. A Ministra e as restantes figuras de topo do setor da Justiça vão juntar-se ao Natal para mais uma cerimónia informal de abertura do ano judicial. O evento acontece poucos dias depois de ser conhecida a proposta do novo mapa judiciário, que está agora em discussão pública. Propõe-se redução do número de comarcas, fecho de alguns tribunais. É o caso do Tribunal de Vinhais, Conselho do Distrito de Bragança. A ideia não agrada à população e também não agrada ao Presidente da Câmara, como registrou o repórter Afonso de Sousa. Um convite à violência e à impunidade. É assim que Américo Pereira, Presidente da Câmara de Vinhais, apelida a intenção do Governo em querer fechar o Tribunal da Vila. Numa altura de grande crise económica, de algumas dificuldades, onde o crime está a aumentar, onde estão a aparecer novas tipologias de crimes, nomeadamente os furtos nas zonas rurais, etc. Isto pode ser um convite à violência, pode ser um convite à impunidade, e é a desresponsabilização completa do Estado relativamente às suas obrigações. Américo Pereira acrescenta que a distância de algumas aldeias do Conselho para Bragança ultrapassa em muito os 60 minutos de distância, o que irá inibir as pessoas de recorrer aos tribunais. Para tratar de um determinado assunto, tem que levar 10 ou 12 ou 15 testemunhas, às vezes que for preciso 1, 2, 3, 4 vezes, pagar refeições, pagar transportes. Tudo isso é um nítido convite para que as pessoas não recorram aos tribunais. Por isso, poderão vir a fazer justiça pelas próprias mãos, diz o autarca. Claro, podem fazer justiça pelas próprias mãos, pois que é isto que se está a pretender fazer, pelos vistos, é isto que se está a permitir que as pessoas venham a fazer. Manuel Assunção e José Afonso, habitantes da vila, não entendem este tirar constante de serviços do interior do país. Já nos tiraram o centro de saúde, não é? Já nos tiraram a EDP, agora querem tirar o tribunal, então é melhor que fechem logo tudo, não é? Ponham umas cancelas numa entrada e na outra e ficamos isolados, digamos, como os javalis. O Conselho de Vinhais fica sem tribunal, fica qualquer dia sem o centro de saúde e outras coisas parecidas, como a prisão da Câmara também poderá estar na mesma lista. Uma lista que está a deixar as populações com um acesso cada vez mais difícil à maior parte dos serviços públicos. Afonso de Sousa com insatisfação em Vinhais, também por questão de vida,
Porto Alegre se contesta um projeto de fecho do Tribunal do Conselho e, em Cabeceiras de Basto, o Presidente da Autarquia, citado esta manhã pelo JN, considera que só um engano pode explicar a inclusão do Tribunal na lista de estruturas a fechar. Joaquim Madeiro nota que este Tribunal de Cabeceiras de Basto, inaugurado há menos de 3 anos, custou 3 milhões e 200 mil euros e é um dos mais modernos do país. O Ministério da Justiça sublinhou em declarações à TSF que não está tomada ainda nenhuma decisão. O que existe é apenas um estudo elaborado pela Direção-Geral da Administração da Justiça, um documento que, como já disse, está em debate público. Ouvida pela TV24 a propósito deste assunto, da proposta de novo mapa judiciário, que prevê, nomeadamente, a mobilidade de diversos magistrados, ouvida sobre esta matéria pela TV24, Maria José Morgato, responsável pelo Departamento de Investigação Penal de Lisboa, alertou para as consequências dos apertos no setor da justiça e também da segurança, dizendo que há gente que já está a passar fome. Há muito boa gente disposta a lutar dentro dos tribunais. Agora, nós não podemos ter magistrados, funcionários e polícias pés descalços e a passar fome, em alguns casos já. Declarações de Maria José Morgado à TV24. Fernando Jorge, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, confirma, em declarações desta manhã à TSF, que as dificuldades são cada vez maiores, mas diz que a comida ainda não faltou à mesa destes trabalhadores. Eu não diria que haja fome, porque ainda acredito muitas vezes na solidariedade das pessoas. Agora que há colegas em alguns tribunais que estão, digamos, um pouco dependentes da solidariedade, nomeadamente alguns colegas, para poderem, enfim, ir sobrevivendo, isso não tem dúvida nenhuma. E, portanto, eu sei que há situações muito difíceis e muito complicadas. Fernando Jorge, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Os efeitos da austeridade poderão marcar mais logo os discursos da cerimónia oficial de abertura do ano judicial, cerimónia que acontece no mesmo dia, na mesma tarde, em que deve ser conhecido o desfecho de um caso com contornos, no mínimo, curiosos. É o julgamento de um sem-abrigo que tentou furtar de um supermercado do Porto uma embalagem de polvo e um frasco de shampoo, artigos avaliados em cerca de 25 euros. Feitas as contas, a defesa oficiosa do acusado vai custar ao Estado 260 euros e não será a única despesa de um processo cuja sentença será lida quase 2 anos depois dos factos ocorridos. O advogado de defesa disse à TSF que nunca encontrou sequer o sem-abrigo que está a defender e considera, Nuno Guedes, considera um absurdo levar casos destes a julgamento. Pedro Miguel Branco é o advogado deste sem-abrigo. Depois de ser nomeado defensor oficioso, ainda foi à procura do cliente numa fábrica abandonada do Porto. Nunca o encontrou. Vai receber 260 euros pela defesa oficiosa. Eu ligava perfeitamente do último dia que eu vou receber por este tipo de processo. Porque, sinceramente, é uma total estupidez e não tem outro nome estes processos andarem aqui. E nem gostamos propriamente de estar a empatar a justiça com uma daquelas leis e estar a julgar alguém por 70 cêntimos ou por 10 euros ou por 25 euros. Não faz lógica absolutamente nenhuma. Além dos euros pagos ao advogado pelo Estado, há outros custos associados a este julgamento do roubo de um polvo e um shampoo no Pingo Doce. Um dia de vencimento do funcionário judicial, um dia de vencimento do procurador do processo, um dia de vencimento do juiz, se calhar uma tarde ou uma manhã que a PSP andou à procura dele em vez de andar a combater criminalidade violenta. Estamos a falar se calhar em milhares de euros, já nem serão centenas. Este advogado defende outro sem-abrigo que furtou 15 euros em chocolates, vai receber mais 260 euros por essa defesa oficiosa. Pedro Miguel Branco garante que são milhares os pequenos furtos a entupir a justiça e culpa a lei. Os furtos em supermercados são considerados crimes semipúblicos. O Ministério Público tem de acusar, as empresas não gastam nada. E uma moda dá uns anos para cá, efetivamente não há custas. Se não lhes for dada razão, também não paga nada no final do processo. Por lei, quem trata tudo é o Ministério Público. E por isso é que nós temos, desde chocolates, ervilhas, pastéis de nata, temos de tudo um pouco nos tribunais de pessoas a serem julgadas por bagatelas penais que não têm outro nome. Este advogado diz que os supermercados querem dar um exemplo a quem pensa furtar qualquer coisa. As despesas são pagas pelo Estado. O caso colocado esta terça-feira na balança da Justiça. Os trabalhadores da cerâmica Valadares voltaram esta manhã a concentrar-se junto às instalações da empresa em Vila Nova de Gaia. Os trabalhadores, com 4 meses de salários em atraso,
esperam por uma reunião com a administração a qualquer momento. Estão há cerca de uma hora, desde as 8 da manhã, a impedir o acesso à fábrica. São, de acordo com a agência Lusa, algumas dezenas de trabalhadores de uma fábrica centenária que emprega 400 pessoas. Ontem os trabalhadores da Cerâmica Valadares estiveram concentrados à porta da empresa com a esperança de que um cliente antecipasse pagamentos de forma a que liquidar parte dos salários atrasados. Nas notícias do mundo merece ainda destaque o rescaldo da Cimeira Europeia. A Grã-Bretanha e a República Checa ficaram de fora, por isso o Pacto Orçamental, confirmado ontem em Bruxelas, compromete apenas para já os restantes 25 Estados-membros. Na prática, Ana Sofia Freitas, trata-se de definir melhores regras para garantir maior disciplina das finanças públicas. Os 25 líderes europeus chegaram a acordo quanto à introdução de limites ao déficit e à dívida e quanto à aplicação de um regime de sanções para evitar qualquer desvio. Aprovado o Pacto Orçamental, os países comprometem-se a aplicar a chamada regra de ouro, que obriga cada Estado-membro a não ultrapassar um déficit de 0,5% e a ter uma dívida pública sempre abaixo dos 60% do PIB. Os limites orçamentais devem ficar preferencialmente inscritos na Constituição, embora o Pacto, agora aprovado, admita a possibilidade de os países-membros estabelecerem uma outra forma de tornarem vinculativas estas medidas. Quem não cumprir terá de sofrer as consequências. Os países que se desviarem dos objetivos poderão ser alvo de multas até 0,1% do PIB impostas pelo Tribunal Europeu de Justiça e terão também de colocar em prática um mecanismo de correção, ou seja, tomar medidas num determinado prazo. Num comunicado conjunto, os líderes europeus dedicaram um parágrafo à Grécia para apelarem a uma rápida renegociação de parte da dívida pública com o setor privado. Quanto a Portugal, a nota foi positiva. Os Estados-membros garantem continuar a dar apoio desde que seja levado a cabo e com sucesso o programa assinado com a Troika. Rescaldo da Cimeira em Bruxelas, que deixou satisfeito o primeiro-ministro português, em boa parte devido à promessa de mais financiamento para programas de emprego de jovens nos países como Portugal. Outro assunto a marcar a atualidade, reunião hoje do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque, sobre a mesa, a ideia de um projeto de resolução para apertar o cerco a Bashar al-Assad da Síria, no momento em que ganha a dimensão violência neste país do Médio Oriente. O último balanço feito pelos comitês de coordenação que transmitem informações à Organização de Defesa dos Direitos do Homem, cerca de uma centena de pessoas morreram apenas ontem na sequência da repressão do regime. Entre as vítimas, dizem estas fontes, estarão 8 menores no Conselho de Segurança. A grande questão é saber até que ponto é que a diplomacia vai conseguir, a diplomacia da maioria dos países ocidentais e também da Liga Árabe, vai conseguir convencer a Rússia a não vetar esta promessa de castigo à Síria. 9h13. Na cidade de Coimbra, pelo menos 15.000 pessoas vão comer hoje um almoço considerado saudável. A iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, integrada numa campanha de prevenção do cancro coloretal. Escolas, hospitais e muitos restaurantes aderiram a este desafio, que é explicado por Tiago Paredes, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Para a prevenção do cancro coloretal é fundamental realmente uma alimentação saudável, não só para este tipo de cancro, mas também para o cancro em geral ou para a doença crónica em geral. Não estavam, se calhar, à espera de uma adesão tão grande numa primeira iniciativa do género. Exatamente. Realmente nós apelámos a toda a cidade de Coimbra para colaborar connosco nesta iniciativa. Não estávamos, de facto, a contar com essas 15.000 refeições, mas graças ao envolvimento de algumas entidades, como a DECA, como o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como o IPO, várias entidades, restaurantes de Coimbra, conseguimos, de facto, chegar a essas 15.000 refeições, o que é ótimo, e nós estamos agradecidos a toda a população de Coimbra. A satisfação de Tiago Paredes, da Liga Portuguesa contra o Cancro. E que emenda é essa, afinal, amiga da saúde? A repórter Noémia Malva Novaes foi às compras com Helena Loureiro, nutricionista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Podemos começar por comprar os legumes para a sopa, na batata média, não precisa de ser mais, para a sopa para 3 pessoas. Entretanto, a cenoura, uma cenoura média, portanto gordinha, como aquelas que estão. Podemos também utilizar a abóbora e então temos aqui a couvinha portuguesa, que é esta que também vamos utilizar. E depois então temperar com um fio de azeite. Temos então decidido a sopa, o que é que vamos escolher agora? Agora podemos optar por uma salada, continuamos aqui ainda na área dos legumes e temos aqui a alface, temos também a rúcula, que
podemos utilizar. Depois, estava a pensar aqui nos cogumelos, também tem aqui, e tinha também pensado nos pimentos. Temos ali 3 variedades de pimentos, um amarelo, outro vermelho e outro verde, o que vai fazer com que a salada fique muito mais colorida e muito mais apetecível. E temos aqui a romã, que é depois juntar as bolinhas de romã na salada, que fica muito, muito, muito agradável. Temperamos depois com um bocadinho de azeite. E nós vamos comer o quê com essa salada? Carne ou peixe? Com esta salada, eu insistia no peixe. Então vamos ver se há peixe lá dentro. Que peixe então é que vai escolher? Pode ser o salmão, de facto muito rico em antioxidantes, muito rico em vitamina D, portanto vamos optar aqui pelo salmão grelhadinho. Este almoço é rico em legumes e pobre em gorduras e pode ser acompanhado por pão de mistura e um pequeno copo de vinho, água, sumo natural ou chá verde. E para sobremesa, fruta. Nesta altura devemos privilegiar as frutas da época, que é a laranja, é a tangerina, temos a tângera, enfim, temos aqui uma variedade muito grande. Depois deste almoço, aconselha-se uma caminhada sem tabaco, ou pelo menos, sugere a nutricionista Helena Loureiro, porque não um chazinho verde para finalizar a refeição. Era uma sugestão. Boas ideias para cuidar do corpo, afinal, somos aquilo que comemos. E na hora do pequeno almoço, voltamos aos temas que estão em destaque nesta manhã, João Paulo Baldassar. Um seguinte gesto a percorrer toda a jornada informativa. A Ministra da Justiça pediu ao Procurador-Geral da República que investigue alegados indícios de gestão danosa de contas antigas do Ministério. Alberto Martins, o anterior Ministro, já fez saber que não quer alimentar falsas polémicas. O Benfica fechou negócio com Yannick Jaló, assunto para desenvolver no Jornal do Desporto, depois da edição da meia hora. Agora vamos ao trânsito e depois à turma de ensaio com o Bruno Nogueira. Estas e outras notícias em TSF.